Estamos presenciando aí um aumento do número de quebras de empresas nas principais economias, como é o caso dos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. Mas será que mesmo aí, diante desse cenário negativo, será que a gente não pode tirar algo positivo diante de toda essa situação? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora lá! Mas antes aí, só quero desejar as boas-vindas para quem está chegando aqui no Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo. E este canal aqui a gente busca trazer atualidades, mas com a economia aí como pano de fundo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço por gentileza que se inscreva aqui neste canal e que dê essa força aqui para a gente para trazer conteúdos cada vez mais interessantes aí na área econômica. Pois então, você aí não ouviu errado, realmente parece que o setor empresarial está passando por uma situação um tanto quanto complicada. Alguns acham que é um certo normal, outros acham que é o colapso aí de todo esse sistema capitalista que a gente vive, enfim, uma série de narrativas. Países aí, como é o caso dos Estados Unidos, tem mostrado que tem havido um certo aumento do número de quebras de empresas. Países também onde tem uma certa economia um tanto quanto robusta, como é o caso da Alemanha. Mas por que muitas dessas empresas aí desses países estão passando por essa situação um tanto quanto complicada? Bom, existem aí, no meu ponto de vista, três grandes motivos. O primeiro deles é por conta dos bancos centrais têm aumentado as taxas de juros, que começou ali em meados de 2022, então isso tem elevado o preço do empréstimo, né? Que isso aí acarreta um aumento de custo, e isso tem sido um fardo aí para as empresas na hora de obter um financiamento para com que faça aí um certo fluxo de caixa, ou podendo aumentar a sua infraestrutura ou contratar mais pessoas. O segundo motivo está relacionado à questão energética na Europa, como vocês aí já devem saber, e eu também já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, não sei se é aqui ou aqui, quando eu falo aí sobre a questão energética na Alemanha. Por conta aí da guerra da Rússia contra a Ucrânia, teve toda essa questão do gás. Isso fez com que o preço da energia na Europa subisse, e isso acaba sufocando aí muitas empresas para com que mantenham aí as suas instalações. E o terceiro motivo é a redução do apoio governamental aí que teve durante o período da pandemia. Os governos aí acabaram tirando o apoio através de subsídios, ou a questão dos estímulos que teve aí com as rendas, né, de auxílios para as pessoas desempregadas. Então isso fez com que reduzisse o poder de compra de muitas pessoas e também ajudas com as próprias empresas que tiveram naquela época. Então, sem essa ajuda, ficou um pouco mais difícil elas se manterem no mercado. Mas existem aí dois detalhes cruciais que eu queria dividir com vocês, para com que a gente chegue a uma conclusão tanto quanto justa no final desse vídeo. E o primeiro grande detalhe aí é de algumas empresas aí que acabaram surfando um certo momento durante o período da pandemia, e um setor aí que acabou se beneficiando bastante, né, foi o setor de logística. E o porquê disso? Bom, naquele período muitas famílias acabaram recebendo auxílios, elas não saíam muito de casa, então pegavam esse dinheiro e compravam câmeras, né? Comprava cadeiras, mesas, televisão, e essas compras, a maioria eram compras online, né? Já que não podiam sair de casa. Isso acabou pressionando o setor logístico para com que essas empresas aumentassem as suas capacidades para atender essa demanda crescente do pessoal, ainda mais porque haviam certas reclamações de que algumas entregas demoravam para ser concluídas. Então, diante de todo esse cenário, houve uma expansão do setor logístico. E uma foto que ilustra bem isso é esse gráfico que a gente está vendo na tela. O setor de logística, então, foi o setor que teve maior número de registros de empresas. Só que diante disso teve um problema, né? Acabou a pandemia, as pessoas voltaram aos seus hábitos antigos e houve uma diminuição
aí da utilização dos serviços aí de entrega. Então fez com que algumas empresas aí nesse setor fossem à falência. E o segundo detalhe que a gente precisa se atentar aqui diante de toda essa situação foi aí o crescimento das empresas zumbis ou zombies, né? Seja aí como você prefere aí ter a sua própria pronúncia. São empresas aí que são ineficientes, mas elas acabam se mantendo no mercado, seja através de ajudas governamentais ou situações que envolvem questões burocráticas. E essas empresas surgiam já antes da pandemia, só que depois do período da pandemia isso acabou só um tanto quanto intensificando, já que houveram muitas ajudas aí do governo para essas empresas e essas empresas acabavam não quebrando justamente porque tinham essa ajuda. Então, se não tivesse essa ajuda, elas realmente estariam fora do mercado. E o número de empresas zombies listadas publicamente aumentou drasticamente aí nos últimos 30 anos. E esse gráfico aí mostra a porcentagem das empresas listadas que são zombies nas 20 maiores economias do mundo. Então isso a gente vê que não é um problema só devido à pandemia em si, mas isso já vinha lá de trás e a pandemia só acabou aí intensificando essa proliferação desse tipo de empresa. E por que a manutenção aí dessas empresas zombie é um tanto quanto ruim? Como eu já acabei de dizer aqui, por conta da sua ineficiência, né, já que ela não é tão produtiva, isso aí acaba atrapalhando a média da produtividade da economia naquela região. É um tipo de empresa que acaba contratando poucas pessoas, ou acaba mantendo às vezes até pessoas boas dentro aí das suas próprias empresas que são ineficientes e acabam segurando aí essas pessoas, não deixando elas para irem para outras empresas mais eficientes. Tem a questão também dos recursos de empréstimos, né? Já que essas empresas aí acabam tendo seus empréstimos aí autorizados por várias instituições financeiras e acabam expulsando outras empresas que poderiam ser mais eficientes que elas, que poderiam estar aí recorrendo a esses empréstimos, né? Então as empresas que poderiam se manter um tanto quanto eficientes no mercado acabam sendo expulsas por essas empresas zombies que não são boas na sua questão da sua produtividade. Mas o futuro aí dessas empresas zombies não é tão promissor assim. Parece que há uma certa previsão de que vai aumentar a quebra desses tipos de empresas justamente por aqueles motivos lá que eu falei no começo do vídeo, que é da questão do aumento de juros, questão do aumento do custo de energia na Europa e também o principal deles aí que é a finalização do estímulo de ajudas que o governo mantinha, principalmente no período da pandemia. Tá, mas aonde está a parte positiva aí diante de toda essa situação? Já que eu havia feito essa pergunta lá no começo do vídeo. Bom, a gente precisa voltar um pouco então aí na década de 40, com um cara chamado Schumpeter, cunhou um termo muito conhecido chamado destruição criativa, que vinha a ser aí como funciona de fato uma economia capitalista. Então, o que acontece aí de um jeito mais simples aí explicando, muitas empresas nascem, crescem e morrem, elas acabam aí participando aí de todo um processo de competitividade com outras empresas que acabam se mantendo no mercado e muitas empresas novas vão surgindo através do surgimento dessas empresas que morrem de uma maneira mais eficiente, mais produtiva. Então isso acaba gerando um certo desconforto, como desemprego, como quebra de algumas empresas, mas isso faz parte do melhoramento de uma sociedade de mercado. Então faz com que os produtos acabam ficando cada vez melhores. Então sociedades que acabam apoiando, né, esse tipo de comportamento são sociedades que ao longo do tempo acabam tendendo a ser cada vez mais produtivas e mais ricas. Então aí trazendo a questão da destruição criativa para aqueles dois detalhes que eu acabei de dizer, que
que foi o aumento aí e a quebra depois aí de algumas empresas do setor de logística e também na questão das empresas zombies. Isso é algo normal dentro de uma economia capitalista. O que está acontecendo na questão das empresas de logística é apenas uma correção de um mercado que foi, vamos dizer assim, muito valorizado por conta da pandemia e agora há uma retração. Então isso faz parte dentro aí do caso do conceito da destruição criativa. E na questão das empresas zombies até um pouco meio deselegante falar isso, mas essa quebra realmente ela é bem-vinda. Isso é algo necessário e isso faz parte aí dentro de uma economia de mercado, porque essas empresas elas acabam sendo muito ruins para a produtividade e também para a sociedade em geral. Então manter elas de pé é um tanto quanto negativo ao longo prazo. Então aí você que está assistindo esse vídeo, eu acho que não deveria ficar tão preocupado assim que há um aumento no número de quebras de empresas, justamente aí pela questão que eu acabei de explicar, por conta aí do processo de destruição criativa. Então esses processos aí de falência acabam fazendo parte do ciclo econômico e acabam ocorrendo em momentos de grande mudança na economia. Alguns economistas até dizem que estamos aí em um certo pleno emprego e que há aí uma certa projeção de um crescimento econômico da economia global. Portanto, eu encerro aqui uma frase que descreve todo esse vídeo, tirado aí do próprio livro do Schumpeter, que é: na sociedade capitalista, progresso econômico é sinônimo de turbulência. Bom, então eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. É um tema bem interessante, existem vários outros temas aí que pode estar surgindo relacionado à destruição criativa, como é o caso aí de patentes, mas isso é um tema que a gente pode fazer lá na frente. E se realmente não concorda, que acha que realmente há uma preocupação que a gente deve ter dessa situação, deixa aqui nos comentários. E eu aguardo vocês na semana que vem no Dose Econômica. Um grande abraço. Tchau, tchau.